Se a gente descobrisse amanhã que 95% dos médicos de um grande hospital estão ali só cumprindo tabela, sabe? Uhum. Ia ser um caos. Nossa, total. Imagina repetindo o exame de 20 anos atrás, sem olhar para avanço nenhum da medicina, só focando em garantir o salário no fim do mês. A sociedade inteira ia entrar em pânico e exigir intervenção na hora. Com certeza. Então, por que a gente aceita, quase em silêncio, que uma dinâmica assustadoramente parecida aconteça dentro das nossas escolas? Bom, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo. Eu estou muito animado para a missão de hoje, que é analisar um documento muito denso e revelador do professor Maurício Apolinário. O título já diz a que veio: A Verdade Incômoda sobre 95% dos professores de educação básica brasileiros. É um título que bate forte, né? Muito. E a nossa missão aqui é quebrar uma lente quase romântica que a sociedade coloca sobre certas carreiras. Existe aquela aura mística em torno do professor de que ensinar não é um trabalho, é uma missão divina. Um sacerdócio. E a premissa que a gente vai destrinchar agora joga essa ideia mágica pela janela. Ser professor é uma profissão, e honestamente uma das mais complexas da atualidade. E sabe, essa desconstrução desse romantismo é o primeiro passo para a gente enxergar o problema real. Porque, bom, quando a gente trata a profissão como sacerdócio, a gente meio que dá permissão para o sistema oferecer condições precárias. Claro, porque o sacerdote trabalha por amor, né? Não por dinheiro. Exatamente. O amor cobre a falta de estrutura. E quando o relatório analisa a realidade do chão da escola no Brasil hoje, ele divide os docentes em dois grandes grupos, e é brutal. Tem uma minoria de alta performance, que é ali uns 5%, e uma esmagadora maioria, os outros 95%, que está presa a rotinas repetitivas. É um abismo, né? Sim. E olha, o que é fascinante aqui para quem nos ouve é que, embora o foco do texto seja educação, essa reflexão serve para aplicar em qualquer área. A anatomia desses perfis se espelha idêntica num departamento corporativo, num escritório de advocacia, no hospital. Exato. A escola acaba sendo um microcosmo do trabalho humano sob pressão. Ok, vamos desvendar isso. Para entender a crise da maioria, a gente precisa olhar para o que a minoria faz. O que esses 5% fazem de tão radicalmente diferente. E, a primeira coisa é onde eles colocam o foco, né? Uhum. A nota nunca é o objetivo central. Isso. A nota é só consequência. O foco é a aprendizagem real. E, para garantir isso, eles não ficam esperando a Secretaria de Educação mandar um cursinho. Eles correm atrás. Eles usam metodologias ativas com muita intencionalidade. E intencionalidade é a palavra-chave, porque é muito fácil a metodologia ativa virar só um jargão vazio, sabe? Sala de aula invertida. Que muita gente acha que é só mandar ler em casa. Pois é, mas não é. É mudar a arquitetura da coisa toda. O aluno consome a teoria em casa e o tempo presencial, que é super valioso, é usado para debater, tirar dúvida. Tem também a instrução por pares. Ah, o peer instruction. Isso, que é a ideia de que um aluno que acabou de entender um conceito consegue muitas vezes explicar para o colega numa linguagem muito mais acessível do que o próprio professor. O foco vira não o que eu vou ensinar, mas como meus alunos vão aprender. Perfeito. O texto traz uns exemplos muito concretos que a gente precisa mencionar. Imagina um professor de 6º ano. Percebe que a turma está mal em leitura. O caminho fácil seria o quê? Imprimir mais 20 textos e mandar de lição de casa. Que é o que mais acontece, né? A prática leva à perfeição. Mas a prática errada não leva. Esse professor dos 5%, ele vai investigar. É problema de decodificação? Faltou vocabulário? Ou ele não consegue ler nas entrelinhas? É um diagnóstico quase médico. E aí, se ele descobre que um aluno tem dislexia, por exemplo, ele não empurra mais texto. Ele vai atrás de ferramentas digitais de leitura, daquelas gratuitas que destacam a palavra enquanto o áudio toca. Ele muda a rota. Sensacional. E na matemática é a mesma coisa. Em vez de virar de costas e encher a lousa de fórmula de fração, ele traz problema concreto. Ele pede para os alunos gravarem vídeos curtos no celular, tipo 1 minuto, explicando o raciocínio. Colocando o aluno como produtor do conhecimento, né? Isso. Nossa, lendo isso,
Me veio muita imagem de um mestre cuca. O cara ajusta o tempero provando a panela. Não é um funcionário de fast food que só aperta o botão da fritadeira sem nem olhar para a comida. Mas aí eu te pergunto, será que esses 5% são, sei lá, gênios inatos que já nasceram para ensinar? Essa é a maior ilusão de todas. E a resposta é não. Eles não têm superpoderes. É até engraçado pensar isso, porque eles tiveram a mesmíssima formação básica que a maioria. Que a gente sabe que tem muitas falhas. Muitas. A diferença não é talento natural. Eles desenvolveram um senso de propósito muito claro. Eles pegam a frustração do dia a dia, a sala lotada, a falta de material e transformam isso em combustível em vez de virarem cínicos. Certo. Escolha e transpiração, não dom divino. Mas bom, se esses 5% operam nesse nível sem superpoderes, o que prende os outros 95%? E aqui a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? De jeito nenhum. O que é fascinante aqui é como o texto divide essa maioria em subgrupos bem específicos. O primeiro é o dos acomodados. É aquele professor do mesmo caderninho de plano de aula de 20 anos atrás. As mesmas piadas no mesmo slide. Exato. E o detalhe é que não tem malícia nisso. Não é um plano para destruir a educação. É só uma zona de conforto gigante. E o pior é que a própria cultura da escola empurra para isso. O ambiente pune a inovação. Quem tenta fazer diferente vira o chato da sala dos professores. Totalmente. E aí vem o segundo subgrupo, que são os focados apenas na estabilidade profissional. Eles não faltam, entregam a burocracia toda no prazo, mas o envolvimento com a aprendizagem do aluno é zero. É só pelo contra-cheque. Mas, convenhamos, num sistema marcado por décadas de descaso, salário ruim, violência na escola, focar na estabilidade não seria um mecanismo de defesa totalmente racional e justificável para esse cara não enlouquecer? É um ponto excelente. E o texto reconhece exatamente isso. Não é uma falha de caráter. É uma resposta perfeitamente racional a um sistema que falha o tempo todo. Mas isso levanta uma questão importante. Quem paga a conta? Isso. Quem paga a conta mais alta dessa defesa psicológica? É o aluno menos favorecido? É a criança que depende só daquelas horinhas na escola para aprender algo na vida? A desculpa do professor é racional, mas o dano ao estudante é real e irreversível. Nossa, isso é um soco no estômago. O sistema falha com o professor se blinda e a corda arrebenta no aluno. Mas enquanto esses dois primeiros grupos ficam mais quietos, na deles, tem a outra metade dos 95%. Ah, sim, os barulhentos. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O texto introduz os reclamantes. É a galera que o discurso substitui a ação. O diagnóstico deles do que está errado no governo e na estrutura geralmente está até certo, né? Tá corretíssimo na maioria das vezes. O problema é que a reclamação coletiva vira tipo um cimento social. Cimento social. Isso une os professores numa identidade de vítima, nós contra o sistema. E esse conforto da reclamação impede que qualquer mudança prática aconteça na sala de aula no dia seguinte. Nossa, faz todo sentido. E aí tem o último subgrupo que me deu até calafrio de ler, os críticos improdutivos. É igualzinho aquele colega de trabalho em grupo da faculdade, sabe? Ele aponta todos os erros de design nos slides, destrói a bibliografia, mas se recusa a escrever uma única linha de texto para ajudar. Nossa, todo mundo conhece alguém assim. E a psicologia por trás desse cara é muito louca. Para ele, apontar falha nos outros é um jeito de demonstrar superioridade intelectual sem correr risco. Porque quem não faz nada não erra, né? Exatamente, e isso é muito tóxico. Imagina um professor novo chegando cheio de ideia. O crítico improdutivo joga um balde de água fria com sarcasmo antes da ideia nascer. Cria um cinismo generalizado na escola. Então, o que tudo isso significa? A gente mapeou os perfis. E a diferença fundamental entre a excelência dos 5% e a paralisia dessa maioria não é currículo, é mentalidade. Mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa. E também de hábito, né? Planejamento reflexivo contra o planejamento de só apagar incêndio diário. Mas a gente tem que ser justa, o sistema joga muito pesado contra os dois lados. Ah, sim.
tem barreiras estruturais absurdas. A formação nas faculdades é excessivamente teórica. O professor lê sobre os grandes pensadores, mas não sabe manejar uma turma de 40 adolescentes com o celular na mão. E se o sistema sabe que a prática é essencial, por que a Secretaria de Educação continua empurrando essas palestras motivacionais de um dia? Tipo, o cara tá lidando com 100 alunos em 3 turnos diferentes e ganha uma palestra motivacional. Se conectarmos isso ao cenário mais amplo, a gente vê que a gestão escolar hoje está muito engessada. É muito punitiva, o diretor valoriza mais o diário preenchido sem rasura do que uma aula de ciências prática que deu super certo, sabe? A burocracia engole o pedagógico. Exato. O sistema não cria o tempo coletivo remunerado para o professor sentar e pensar na aula. Então, a sobrevivência vira a única meta. É um ciclo terrível. Mas, apesar desse peso estrutural todo, o texto mostra que a ponte para os 5% existe. E o mais legal, não precisa de decreto de governo e já tem ferramenta disponível hoje. Total. São ações formativas micro, sabe? Tipo, adotar um diário reflexivo, tirar 15 minutinhos na sexta para anotar o que funcionou e o que foi um desastre na semana. E tentar uma metodologia nova por bimestre, sem pressão de virar um modelo da noite para o dia. Isso. Analisar os davos das provas para ver onde os alunos estão errando de verdade. E, claro, a gente precisa falar do elefante na sala. O uso da tecnologia e da inteligência artificial generativa para planejamento. Mas espere um pouco. Eu preciso fazer o advogado do diabo aqui. A gente acabou de falar do professor acomodado que usa o caderninho de papel há 20 anos num sistema que tira todo o tempo dele. Dizer para esse cara ir lá e usar inteligência artificial generativa agora, não é pedir para ele pular de um triciclo direto para pilotar um foguete espacial? Isso não vai gerar ainda mais ansiedade e paralisia? É a reação mais comum e eu entendo totalmente. Mas a premissa está meio errada. A inteligência artificial hoje, ironicamente, é o que vai devolver o tempo desse professor exausto. Como assim? Porque ele não precisa ser programador. A ferramenta funciona com linguagem natural, você conversa com ela. Lembra o exemplo do texto para adaptar níveis de leitura? O professor ia passar o fim de semana inteiro adaptando um texto de história para 3 alunos com níveis diferentes. É um trabalho gigante. Com a IA, ele cola o texto, pede para a ferramenta reescrever em 3 níveis de complexidade, mantendo a precisão histórica, e em 10 segundos ele tem o material. Ela acelera o planejamento de um jeito absurdo. A barreira não é técnica, é psicológica. É a coragem de sair da zona de conforto. Caramba. Devolver o tempo roubado. Isso muda o jogo. Bom, para a gente ir sintetizando tudo o que vimos hoje. A tese central é dura. O Brasil não tem falta de professores. O que a gente tem é uma escassez de condições para que os bons se tornem ótimos e uma crise gigantesca de propósito. E a mudança para os 5% não é um evento com tapete vermelho. É uma escolha diária, super solitária às vezes, de não se render ao cinismo. E não é tarde. O momento de mudar é na próxima aula. E para quem está acompanhando a gente, a pergunta do autor de em qual grupo você está e em qual você quer estar, isso ecoa para qualquer lugar, né? Nossa, para todo mundo. Você olha para o escritório e vê o acomodado, o crítico improdutivo. A zona de conforto é o maior inimigo do crescimento. Não importa se você usa jaleco, terno ou está na sala dos professores. Exato. É um espelho que serve para todas as carreiras. E para fechar o nosso mergulho hoje, eu queria deixar uma semente provocativa para quem nos ouve pensar ao longo da semana. O texto não responde isso, mas é o próximo passo lógico. Se a excelência profissional hoje depende tanto de uma escolha individual heróica, de nadar contra a correnteza todo santo dia dentro de um sistema falho, Como que a gente, enquanto sociedade, pode redesenhar esse contrato social do trabalho? Para que pertencer a esses famosos 5% deixe de ser um ato de resistência exaustivo e passe a ser o caminho mais natural e inevitável para todo mundo. Fica a reflexão. Muito obrigada pela companhia. foi ótimo. Até a próxima.